Corinthians tem que fazer? Engole o choro e começa a fazer a coisa certa. Começa a se sacudir a jogar bola. Porque no primeiro turno, vamos lembrar, teve um pênalti a favor do Corinthians que foi fora da área. O Corinthians perdeu o pênalti. Não é problema, deu pênalti. Mas perdeu o pênalti. Ele marcou o pênalti? Mas o gol não aconteceu. Não, o gol não aconteceu. Incompetência de quem bateu. O goleiro pegou. Mas não tinha nem que ter primeiro marcado. turno, só para lembrar os senhores, no primeiro turno, teve um pênalti a favor do Corinthians que foi fora da área. Contra o Botafogo. E o árbitro meteu na mancha. Foi, contra o Botafogo. O árbitro paranaense meteu na mancha. Porque é o seguinte, é engolir o choro. Pênalti a favor e pênalti contra, ou marca ou não marca, é para todo mundo. Se fosse ao contrário, Um erro não justifica o outro. Não. Erro não justifica o Eu outro. sempre digo a mesma coisa. O senhor está a favor do olho por olho, dente por dente. Vou repetir para vocês. É o senhor que está pregando aqui. Engole o choro e começa a jogar bola. Para de chorar. E outra coisa, o Cleison tem 1,50 m. O que ele vai se meter com a polícia? O que vai dar tapa no braço do polícia? Por que ele foi lá reclamar? Não, do policial. Do policial, perdão, você tem razão, senhor Mani. Do policial. Linguagem de Por quê? bandido. Por que foi lá discutir com o policial? Eu não sabia que era polícia. Tá escrito Polícia Militar na camisa do cara. Desse tamanho cada letra. Não, aí o cara... você não viu? Pô, Você não viu? Eu achei que tão grave quanto ter dado tapa no braço do policial, não sei se o policial bateu primeiro ou não, ele disse o seguinte. Eu pensei que era o trio de arbitragem. Então ele agrediu o Pior árbitro. ainda. Então ele sabia, ele achava que era o árbitro, ele deu um tapa no árbitro. Ele deu dois tapas. Deu um tapa na mão, no braço e um Não, olha lá, gente, ele tá revidando a Mas ele dá primeiro. Olha lá, ó. Ele deu a primeira lá, o árbitro o tapa deu nele e ele repetiu agora. Mas o cara tá encostando nele, o cara não tem que encostar nele também. O cara tá só protegendo. Não, peraí. Os dois erraram ali. E o Cleison tá Os se dois afastando. erraram ali, nessa situação. Mas peraí, depois do jogo, também é um grande absurdo, o jogador também tem que se conscientizar de que quando o árbitro apita o término da partida, não adianta você querer ir lá fazer pressão, que a chance de você ganhar um cartão, tá certo? Inclusive vermelho, é muito grande. Pra que não vai tem que ir lá? lá, não tem que ir lá. O Corinthians, ele deveria ter jogado mais bola do que jogou. Com relação ao que o Carille, inclusive, falou no término do jogo, Pascoal, inclusive citando esse pênalti em cima do jogo, o pênalti existiu. Mas da mesma forma que o Corinthians ele foi prejudicado pela arbitragem ontem, ele já foi beneficiado em outras oportunidades. Inclusive no primeiro turno, quando houve um pênalti em cima um suposto pênalti que não aconteceu, porque a falta foi fora da área, em cima do Guilherme Arana, e o árbitro acabou marcando dentro. Deu pênalti. Assim como contra o Vasco, que o jogo fez um gol de mão, também o Corinthians ele foi beneficiado naquele ato. Então não adianta o Corinthians ficar terceirizando a responsabilidade do mau futebol que tem apresentado. O time do Corinthians ele tá caindo mais rápido que gordo em toboágua. Só de brincadeira, o time do Corinthians ele precisa acordar. Quando eu critiquei aqui, Pascoal, o Corinthians e a postura do time do Corinthians, o Benja me criticou. Isso falando, mostra que o senhor não é identificado com nenhum clube. Mas é Parabéns. fato, eu sou imparcial. Eu falei, Aham. o Corinthians ele não tá com postura de time campeão. O Corinthians ele precisa, talvez, pra reagir, tá certo? Pra que ele consiga empatar uma partida, ele precisa tomar um gol. É ridículo, Reagiu, cara. tomou o gol. Corinthians, aí, ô, Pascoal, Tomou gol, reagiu. o time que quer ser campeão, o time tem que atacar. O time ele tem que mostrar que ele quer. Ele tem, eu vou cozinhar no banho-maria. Tá errado. O Corinthians ele poderia já ter matado o Campeonato Brasileiro. O Corinthians, para que ele acorde na partida, ele precisa tomar um gol. E quando toma um gol, pode ser tarde demais. Por exemplo de ontem. Sabe por que o Corinthians está cozinhando em banho-maria? Eu vou te explicar porque, na minha visão. O primeiro que eu falo, o Corinthians atingiu o ápice no primeiro turno. Ele atingiu o ápice no primeiro turno. Não tem mais o que Na superar. 19ª rodada pra frente, caiu. Não tem como você passar do topo. O Corinthians chegou no topo. E se manter no topo não é fácil. O Corinthians tem o Rodriguinho, que fez um primeiro turno espetacular. Tem o Jadson, que fez um primeiro turno espetacular. Tem o Gabriel, que fez um primeiro turno espetacular. O Guilherme Arana, que fez um primeiro turno espetacular. O Romero, a qual eu acho um jogador extremamente limitado, fez um primeiro turno espetacular. O Romero não está jogando nada, o Jadson não está bem, o Rodriguinho não está bem, o Gabriel não está bem e o Guilherme Arana não está bem. Não tem um elenco. Não adianta você querer tirar qualquer um desses jogadores e colocar outro, porque não tem. Não tem. O Corinthians não tem um elenco. Então, por que eu falo, não, tem que ir assim? Porque tem que ir assim porque chegou no limite e não tem quem colocar. Por exemplo, você vai falar, falta vontade ao time do Corinthians? Não falta vontade. É óbvio que não falta. O time do Corinthians não está andando em Mas campo. o Corinthians não está organizado como esteve no primeiro turno. Ele está organizado. Aí está. A organização, ela Não está. tá. O que não está... O time do Corinthians é um catado em campo, bem. Não, organizado está. O que não está individualmente
quem fazia a diferença não tá fazendo. Você viu o número de passes errados que o Corinthians teve na partida 1? Mas aí não é desorganização, aí é o emocional. Exatamente. O time Tem nada a ver com a organização. Contra o Bahia... Eu acho organizado, tá, concordo com o mesmo. Contra o Bahia... Os erros são individuais, os jogadores estão mostrando de fato quem eles são. Contra o Bahia, o Cássio, naquela ida pro escanteio, eu falei, gente, isso é nervosismo. É desorganização. Ontem é nervosismo. Ontem é nervosismo. Então, não mudou, é isso que mudou. Mas, a realidade desse time, pra mim, eu tô com o Sormani, é essa daí. O time é um time médio. Peraí, o Corinthians ele tem 36% de aproveitamento no segundo turno. Não, tá aí. Não cairia. Hoje não cairia, Pascoal, porque o Corinthians ele tem a 16ª melhor campanha, vamos colocar assim, do Campeonato Brasileiro. É o primeiro dos que estão fora da zona de rebaixamento, Flavinho. Do 17º pra baixo, todos caem. Sim, no segundo turno. Tudo bem, mas eu tô falando agora... Eu acho que o time do Corinthians não era aquela realidade de quase 90% isso, também não é tão ruim assim. Mas não é tão ruim assim. Então, eu vou me ater ao desempenho. É um time normal. O que foi muito fora da curva foi o primeiro turno. E agora está um pouco fora da curva. É um momento ruim do time que todos os times do Campeonato Brasileiro passaram. Times normais, o Palmeiras passou também e tal, e agora está começando a reagir. O que acho que é mais assustador para o Corinthians é o seguinte, eu não sei onde eu li, mas o Cruzeiro em 2003, o primeiro ano, né, dos pontos corridos, Da Tríplice Coroa. foi, quando faltavam 8 rodadas, o Santos também encostou 6 pontos. Não. Foi assim, olha lá depois. Só que aí o Cruzeiro ganhou as 8 últimas partidas e disparou e foi campeão. O Santos nunca chegou perto do Cruzeiro em 2003. Dá uma olhada aí. Eu vou dar uma olhada. Dá uma olhada. Mas o que eu quero dizer... O Cruzeiro ganhou de cabo a rabo. Então, foi. Mas não, com tranquilidade. Sim, porque nas últimas 8 rodadas o Cruzeiro também enfileirou e disparou. A diferença é que o time do Cruzeiro era um time muito bom. E eu não acho que esse time do Corinthians, agora a gente tá vendo que não é um time tão bom. É um time que O time dependeu... do Cruzeiro, quando começou o campeonato de 2003, não era tido como favorito. Mas depois não começou era a time crescer, muito bom. você foi ver. O Alex começou a jogar. Senhor, o Alex que chegou no Cruzeiro, para quem não lembra da Torcida história, vaiava, protestava. o Alex já tinha passado pelo Cruzeiro, era uma contratação totalmente contestada, o Vanderlei bancou. Eu sei, mas virou um time bom. Então virou um time bom, assim como o Corinthians virou um time bom. Não, mas o Corinthians dependeu quase sempre no campeonato, nesse campeonato, da sua organização e de funcionar tudo perfeitamente. Agora não está funcionando. Os times começaram a aprender a marcar o Corinthians. Então só se aponta dois equívocos, o tático e o técnico. Eu acho que é uma limitação. O time tem uma limitação. O time tem uma limitação. É um pouco o que o Ben já falou. Chegou no auge dele, no primeiro turno, de uma forma muito rápida e não é um time forte, um elenco forte bastante para se manter naquele padrão ali. Não tem jeito. Eu vejo os caras questionando o Marquinhos. E tá nervoso, obviamente. Eu vejo os caras questionando o Jadson, o Rodriguinho. Realmente eles não estão bem. Mas você não pode tirar os dois do time, não tem que colocar. Não dá. Eu acho que se você tirar o Jadson e colocar o Marquinhos Gabriel, é uma possibilidade. E se você fizer eu não teria colocado o Romero ontem. Você pode deixar o Jadson no banco, de repente, e mexer com o jogador, entendeu? Tirar o jogador daquela zona de conforto. Eu estou aqui, não tem ninguém para jogar no meu lugar. E eu vou jogar e acabou. O jogador não pode ter essa zona de conforto. Ele tem que ser cobrado o tempo inteiro. Mas eu não acho que o Jadson está numa zona de conforto. Eu acho que o Jadson ele não vive um bom momento assim como o Rodriguinho. Pois então é a hora desses caras irem pro banco. Mas não dá. Entendeu? Põe o Marquinhos Gabriel no lugar do Jadson. Não dá. Mas só com relação Gabriel fez o que fazia. Só com relação ainda à desorganização, Facincani, que o Ben já estava dizendo e o Sormani concordou, eu vou discutir o macro aqui. Não vou discutir só a parte em que o Corinthians ele ataca o adversário. Defendendo, o Corinthians também é um time desorganizado. Vide os números, Sormani. O Corinthians até agora, no segundo turno, ele tomou 11 gols. E ainda restam 8 jogos. O Corinthians no primeiro turno, ele tomou 9. Ou seja, 2 gols a menos. Isso mostra a desorganização do time do Corinthians. Os 2 gols que o Corinthians tomou, ontem de bola parada, isso é desorganização tática, gente. Isso é falta de marcação e falta de atenção. O Carille, inclusive, ele cita a falta de atenção dos jogadores para ter tomado 2 gols de escanteio, o que é ridículo. O time, Sormani, que foi treinado na época lá do Tite e do Mano Menezes, pelo próprio Carille, é um cara especialista no setor defensivo. O Corinthians não pode tomar 2 gols de cabeça como tomou ontem. O Léo Salaroli, o primeiro não foi de cabeça, mas Salaroli Ribas, ele fala que esse mano é um hipócrita. Ele só reclama quando é a favor, quando é contra ele fica calado. Eu sou hipócrita, esse cara é um idiota. Hipócrita não é. Hipócrita é uma palavra pesada. Esse tipo de declaração você não deveria nem ler. Exatamente. Se você quisesse evitar xingar o telespectador, você deveria ter evitado. Se ele tivesse falado palavrão, hipócrita é pesado. Vagabundo, sabe o que significa hipócrita?
Então não fala. Então não fala, na dúvida não fala. Mas que mimimi. Mimimi não é, cara. Ele falou, acho que é mimimi. Ele falou, mas ele me chamou de idiota. Mas eu chamei ele de idiota. Tá errado, ele não tá errado. Não tá errado. São duas questões. Fala o que quer, ouve. Não, pelo contrário. Fala o que quer, o que não quer. Não, pelo contrário. Idiota. Não é idiota. Pra mim, a mecânica que fazia o Jadson e o Rodriguinho jogarem bem, entrosados e até se aproximarem muito bem, tecnicamente, o time rodar a bola, ela passava muito pelo desempenho dos dois volantes do Corinthians, o Gabriel e o Maicon. E pra mim, os dois que mais têm errado, tecnicamente, em especial na saída de bola do Corinthians, justamente o Gabriel e o Maicon, no segundo tempo, que não estão bem. O Gabriel, em algumas partidas, ficou fora por descontrole emocional, aquela bobagem que ele fez no clássico contra o São Paulo. O Maicon, da mesma forma, pra mim, tem sentido, apesar de ser um baita de um jogador, mas tem sentido essa pressão. Passou também por alguns momentos que o Corinthians perdeu. O Guilherme Arana ficou também sem um lateral esquerdo que não tivesse a capacidade de descer com muita qualidade. E o Arana voltou também muito sob pressão, tem essa indefinição do futuro dele. Então, algumas questões nesse segundo turno mexeram com o Corinthians. E pra mim, esses dois volantes que não estão jogando bem, que sempre foram aí, mano, o segredo... O Maicon passeia em campo. Ele é um espectador privilegiado. Então, ele assiste o jogo dentro do gramado. O Maicon não tá bem. E Nossa, pra mim, muito tempo. Então, o segredo do Corinthians, dessa zaga do Tite, dessa zaga do Mano, sempre foram os dois volantes. O quanto que eles ajudavam a defesa. O Corinthians praticamente tinha 4 zagueiros ali para se defender e saía com praticamente 4 meias. A função do volante no Corinthians é muito diferente de qualquer outro clube. São jogadores que têm muita versatilidade e ambos não estão jogando bem. Então o Corinthians, ele muitas vezes tem sido um buraco no contra-ataque dos adversários devido aos dois volantes que não estão bem. Mas não só os dois volantes, aí você tá responsabilizando dois garotos, cara. O Gabriel e o Maicon. Você tem que cobrar, por exemplo, o Jadson, que não tá jogando nada, o Rodriguinho, que não tá jogando nada. Só que a bola... Facincani, o contexto do meio-campo, você não pode centralizar a responsabilidade só nos dois volantes. Só que é o seguinte, não dá pra você cobrar do Jadson que ele desça até aquela primeira zona inicial de saída de bola. Mas quando a bola chega no Jadson, ele não tem feito nada, Facincani. A bola não tem chegado ruim. Chegou. Imagina, Facincani. O Jadson, tecnicamente, ele tá mal, cara. O Jadson, depois da lesão... Por isso que eu falo pra você que o time não tá desorganizado taticamente. Quem fazia a diferença não tá fazendo e não tem substituto. Mas, Benja, hoje o Corinthians arrisca demais. Hoje o Corinthians arrisca demais em lançamentos, coisa que ele não fazia no primeiro turno. O time do Corinthians no primeiro turno era muito mais agrupado. O jogador pegava a bola, seu Armani, tinha 3 opções para passe. Sim, mas sabe... Aí quando você diminui a distância, você evita o erro. Por que tá dando Agora, a partir do momento que quando você pega a bola, todo mundo começa a dissipar, todo mundo começa a pedir lançamento longo. Mas sabe por quê? A chance é muito grande. Mas sabe por que tá dando chutão? Porque o Jadson, o Rodriguinho, que são os caras que saem com a bola e fazem a diferença, não estão fazendo. Eles estão mal. Eles estão distantes dessa saída inicial. Não é que eles estão distantes, eles não estão bem. Mas, Benja, o time inteiro tá mal. Não é só o Jadson, não é só o Rodriguinho, não é só o Maicon, não é só o Gabriel. Quem tem que fazer a diferença, quem tem que levar o jogo, quem tem que carregar o time, são esses dois caras, pô. O Benja tem razão nisso. E não tem substituto. Outra coisa, o Corinthians foi mapeado todo o primeiro turno, gente. Era o time a ser mapeado, era o Corinthians. Todo mundo viu como joga. Todo mundo sabe. Gente, o Corinthians tomou 2 gols de contra-ataque. Jogando fora de casa. E empatando o jogo. Ele não precisava fazer mais nada do que isso. Não tem cabimento. Você entende? Isso é postura de jogador. Aquele agrupamento inicial que existia do Corinthians já não tem mais. E os caras sabem como agredir o Corinthians. E outra coisa, gente, o Corinthians não jogou contra ninguém. O Corinthians jogou contra o Botafogo, muito arrumado. Um time muito legal. O que o Jair Ventura faz nesse Botafogo é de se tirar o chapéu. Ele faz muito com pouco. Se você pegar o time do Botafogo, no começo de uma temporada, quem que você quer contratar desse time aqui? Eu acho que você não diria ninguém. Ninguém. Nem Bruno Silva, nem Pimpão, nem João Paulo, nem... Roger. Ninguém. Lindoso. Ninguém. Olha o que o Jair faz com esse time. Talvez o goleiro. Então, não é que o Corinthians perdeu para o Atlético Goianiense, que é o último colocado. Perdeu também. Também perdeu. Mas ontem ele perdeu um jogo para um time muito bom. Muito bom, porque o seu técnico é muito bom. O Botafogo trama, toca, encontra os espaços, dribla, faz corta-luz. Teve uma jogada de contra-ataque que o cara passou a bola pro Bruno Silva. Ele abriu a perna, a bola sobrou na direita pro... Lateral. O Renato, né?
Renato, não é que chama lateral direito, Dudu? Não, o Arnaldo. Arnaldo. Não era Arnaldo, não. Arnaldo, lateral direito. Não, lateral direito, lateral direito. É o Arnaldo. Foi o Vitor Luiz. Gente, eu tô falando, não estou falando da jogada da falta, estou falando de uma outra jogada. Da jogada que passou o Arnaldo, lateral direito, Arnaldo, foi no fundo. Arnaldo. Exato, eu achei que era Renato. Bom, enfim. Bom, sabe, é coisa que você vê que é jogador que pensa, que tá confiante. Você não vê isso no Corinthians. Você via. Você via. Não vê mais. Não vê mais. No primeiro turno, Menino Rodriguinho. Vinícius jogando muita bola. Muita bola. Vem emprestado. Do Cruzeiro. Bom, deram o Sassá, todo mundo o que falou? Perdeu o atacante. Mas o Sassá mesmo, né? Uns probleminhas dele, mas era o Sassá, não sei o quê. Cobriram o Brenner. Vem esse Marcos Vinícius que tá lá encostado, não sei o quê. Baita jogador. Tá jogando. Baita jogador. Tomou conta no meu campo. Muito bom. E, ó, Olha, se eu sou o Botafogo, eu falo, tá aqui em definitivo, independente do final desse campeonato. Independente do final desse campeonato. Se a gente fizer uma eleição de Coach of the Year, ou seja, o melhor treinador da temporada, eu dou pro Jair. Eu não dou pro Carille. Eu dou pro Jair. Sim. Porque o equilíbrio, a estabilidade do Botafogo é muito maior que a do Corinthians. Mas o Corinthians também fez. E o Corinthians? O Carille fez bastante com fez pouco também. E assim, verdade, ele foi campeão estadual, né? Ele foi campeão estadual, batendo o São Paulo, que é um time ridículo. Aí passou pela Ponte Preta. Nem Santos e nem Palmeiras ele pegou. Tudo bem, não é culpa dele. Não é culpa dele. Mas ganhou. Ok. Mas o que o Jair faz... Gente... É que a gente tem que olhar pro Jair pelo que ele fez na Libertadores. Exatamente. Ele chegou numas quartas de final da Libertadores. Começou desde a primeira fase, pegando o time graúdo. Como é que ele perdeu a vaga pro Grêmio? Como é que ele perdeu a vaga pro Grêmio? Os pênaltis. Mas o Carille... O Grêmio foi melhor que ele? Mas não sejamos também tão cruéis assim. Não, mas o Carille, pra mim, ficaria em segundo lugar. O Carille... Não, pra mim o Carille pegou um time desde o Corinthians e tá fazendo o que tá fazendo. Gente, é de tirar o chapéu. Sim, eu achei de tirar o chapéu. Quem é que mudou, quem é que saiu nesse time do Corinthians desde que começou o ano? Ninguém. O Botafogo perdeu o Camilo. O Botafogo perdeu o Montijo. O Botafogo não perdeu o Camilo. O Montijo quase não jogou. Então, teve um problema de contusão. O time foi amado pra isso. O Camilo, quando saiu, já não jogava há muito tempo. Sim, mas eles encontraram perdeu soluções o Roger, perdeu o atacante. Pra essas ausências. Então, perdeu o Roger agora. O Botafogo, O Sassá foi embora. Ele tem o poder de reconstruir o Botafogo. O Botafogo ficou sem lateral direito. Ficou sem lateral direito. O Arnaldo machucou, o Leandrinho machucou, todo mundo. O Botafogo... O Corinthians não passou por isso. O Botafogo está em sexto lugar. O Botafogo passou. É o líder do retorno. Com 47 pontos. E uma curiosidade, né? Dos 8 primeiros colocados, nós temos o mini Paulistão, né? Tem 3. Corinthians, Palmeiras e Santos. Aí temos no meio um gaúcho e um mineiro, que é o Grêmio e Cruzeiro. E aí você vai pro sexto, pro sétimo e pro oitavo, Botafogo, Flamengo e Vasco. Agora, o Luiz Felipe... Você tem um Cariocão também. Mini Paulistão e Mini Cariocão. Você falou Cariocão? Mini Paulista e Mini Olha, o Luiz Felipe da Silva fala que o Corinthians está voltando à realidade. O time é mediano, não vão aguentar o fôlego até o final. O Maicon Silas Alves... Corinthians ainda vai perder esse título. Grava isso que eu tô falando. E você é o maior pipocado da história do futebol brasileiro. Eu acho só o seguinte... Se o Corinthians perder o título, será o Corinthians da história do futebol brasileiro. Veja, pela bola que tem jogado, tudo credencia que o Palmeiras vai chegar próximo. Inclusive o confronto daqui a 2 rodadas. O Corinthians ele pega a Ponte Preta nesse próximo final de semana. E o confronto do Palmeiras é daqui a 2 rodadas. Pegar a Ponte Preta, que é o alter ego do Corinthians. Então, a Ponte Preta ela topa até ser rebaixada para ajudar o Corinthians. Ela não vai, a Ponte Preta não vai cometer esse crime, né, entre aspas, de ganhar do Corinthians. Ou até de empatar. A Ponte Preta vai perder domingo pro Corinthians. Será? Eu não tenho a menor dúvida. Será? Todas as vezes que o Corinthians fez alguma coisa importante na sua história, a Ponte Preta estava envolvida. A Ponte Preta do... Ou um time de camisa com lista diagonal. Que eu vou te falar, a Ponte Preta do... O Vasco da Gama. A Ponte Preta entra no... O Vasco da Gama perdeu a final do jogo é no Moisés do Carelli, 2000. gente. O jogo é em Campinas, A Ponte Preta entra no... Vai ninguém no jogo? Vai ninguém no jogo, amigo. O quê? Vai ninguém no jogo. Quanto foi o Corinthians e Ponte Preta na final do Campeonato Paulista em Campinas? Não, mas não assim, senhor Mano. Era outro momento. O Corinthians estava jogando... Não, pelo contrário. Senhor Mano, analise o momento. Analise o momento, senhor Mani. É verdade, o momento do Corinthians é ruim. É sim, a Ponte Preta tá super bem, ela 18º lugar. Tá na zona de rebaixamento. Pode confundir esse resultado. Por vez. Tem uma questão aqui. A gente não pode confundir o seguinte: o momento ruim com o time. Que o Corinthians não é o Barcelona, não é o Real Madrid, não era o supra-sumo do futebol no primeiro turno. Todo mundo é unânime em dizer que não. Mas, por outro lado, não é essa porcaria que agora estão tratando o Corinthians. Que esse time é ruim, que esse time não é nada disso, que esse time isso, que esse time aquilo. Calma.
calma, não é bem assim também. Não é nem para muito à esquerda, nem para muito à direita. Vamos ter meio termo para analisar. Momento ruim do Corinthians. Qual é a nota do Corinthians para você no todo? No todo, 7. Não chega a isso. 7. Qual é o nível de aproveitamento dele no campeonato? Onde é que você indicaria? No Corinthians? No campeonato. O posicionamento do Corinthians, de acordo com o que você está vendo. No todo, no geral, no que fez até agora. Primeiro lugar, só que onde? Primeiro lugar, só que com uma vantagem de 2 pontos. Mas você acha que o Corinthians bom demais no 7? Não, se o time era pra ser líder do campeonato... Não, porque, Sormani, o campeonato pra mim não é um mas a campeonato pergunta, você não entendeu a pergunta. A pergunta é a seguinte, na sua opinião, esse time é pra quê? Se posiciona onde? Esquece o campeonato. Se posiciona onde na tabela? Esse time, qual é a realidade desse time? É um time nota 7. É muito Sim, nota 7, time. Qual é o posicionamento dele na tabela? Pra mim, primeiro lugar. Só que não com a vantagem tão larga. O time é pra ter uma vantagem. Sormani, ó, pensa mas nota 7 em relação a ao junção quê? dos dois turnos? Qual é o seu parâmetro? Junção dos 2 turnos. Acho um time com uma boa defesa. Tem um baita de um centroavante. Tem 2 meias que fizeram muito a diferença. São 2 meias que jogariam em muitos clubes do futebol brasileiro. Tem um volante que eu acho muito bom. Aliás, os 2. Então, assim, tem, sabe, uma série de peças que encaixadas jogaram futebol nota 7. Hoje jogam um futebol nota 5. Ô, Flávio Gomes, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Eu nunca vi e nunca ouvi nenhum jogador do Corinthians falar já tá ganho, ou acabou o campeonato. Nunca falou. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E, uma coisa ninguém pode negar, que o que não falta para esse Corinthians é humildade. Você nunca viu ninguém bater no peito, ninguém crescer, ficar grandão e tal. Você acha que às vezes no subconsciente... O cara olha o campeonato, aí tinha aquelas rodadas, pô, nós perdemos, os caras perderam. Aí o cara liga a televisão, tá lá o Flavinho falando, olha, o Corinthians é campeão. Aí no dia seguinte o cara liga a televisão, o Sormani falou, olha, o Corinthians é campeão. Você acha que no subconsciente o cara dá uma relaxada, por mais que ele não queira, fala, porra, ganhamos isso aí. Ou não? Acho que dá. Eu não sei se ele faz isso voluntariamente, né? Porque a gente não tá vendo falta de vontade do time do Corinthians. Isso não. Acho que não estamos vendo um time preguiçoso em campo, um time que se arrasta. É um time que se esforça, é um time que corre. As coisas só não estão dando certo como deram no primeiro turno. Então, cabe aí à comissão técnica do time insistentemente, permanentemente, incutir nos jogadores essa noção de que não está nada ganho. E isso se reflete no discurso. Mas no subconsciente, eu acho que os caras, em algum momento, acharam que estavam folgados, né? Agora, está muito claro para eles todos que não está mais nada folgado. O Corinthians agora corre risco. Eu acho não, que ainda é uma boa vantagem. É uma boa vantagem. O problema é a bola que o Corinthians tem jogado. Algumas, sei lá, umas 5, 6 rodadas atrás, a gente estava vendo o Corinthians jogar mal e tudo mais, mas não parecia haver risco. Porque também o Palmeiras estava trocando de técnico, o Santos estava passando por momentos turbulentos, também não está jogando bem. Trocou de técnico? Também trocou, depois voltou. O Grêmio muito com a cabeça na Libertadores, então parecia que o Corinthians não corria risco. Eu acho que depois desse jogo de ontem, foi o que eu falei ontem, esse jogo de ontem fez com que, se a diferença seja de 6, continua grande, 6 pontos, mas ela pode cair para 3 muito rapidamente. Então, por causa do confronto direto. O que eu falei ontem, eu continuo falando hoje. Fala assim, olha, se o Palmeiras for campeão com essa zona que foi o Palmeiras esse ano, perder não é bom, óbvio que não é bom. Mas eu vou te falar, para mim, eu falei ontem aqui, o jogo crucial para mim é esse fim de semana. Isso aí. É o contra a Ponte Preta. Não, para mim é o Corinthians ganha da Ponte Preta. Cara, vai baixando uma rodada, 6 pontos é uma baita diferença. Porque é melhor chegar com 6 contra o Palmeiras do que com 3. Claro. Se chegar com 3 uma vitória, uma vitória contra a Ponte Preta e um empate no clássico contra o Palmeiras, vou te falar, o Corinthians não perde título agora. O problema é o Corinthians perder domingo. E também precisa ver se o Palmeiras ganha do Cruzeiro. Acredito que vai ganhar. Acredito que vai ganhar, porque o Palmeiras joga no Allianz Parque. Deixa eu fazer uma pergunta. Não, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos jogadores o Corinthians tem emprestado na Ponte? Isso que eu ia perguntar. O Corinthians, ele tinha o zagueiro, o Iago e o Luca. O Iago, o Luca e aqueles outros 2 meninos. Aquilo lá foi definitivo, Pascoal. Iago e Lucas. Eles foram em definitivo. É? Foi na transação lá com o jogador que veio, com o Cleison. Com o Cleison, eles foram definitivos. São 2 emprestados são os 2 ali, o zagueiro e o atacante. O Luca joga contra o Corinthians? O Luca jogou no primeiro turno, né?
Ah, então vai jogar. Jogou no primeiro turno. O Iago não jogou porque estava lesionado, se não me falha a memória. Então, inclusive, Pascoal, contra o Bahia, o Mendonça não pôde jogar porque ele tem contrato. Mas a FIFA não proibiu isso daí? O Palmeiras também não liberou os jogadores. Não, mas não tem questão de Palmeiras ou Corinthians liberar. Existe hoje uma determinação da FIFA. Mano. Não, mas, o Pascoal, independente do que conste em contrato, existe uma legislação vigente que a FIFA proíbe hoje qualquer tipo de... Não tem isso, não. Eu dei uma checada nisso. Isso aí quem normatiza não tem nada na FIFA que fale sobre isso. Olha, Sormani, não tem. A FIFA tinha proibido os jogadores que emprestam os jogadores para clubes e impedem os jogadores de atuarem contra si. Não tem isso. Isso aí porque são os próprios organizadores dos campeonatos que determinam. Entendeu? A CBF tinha baixado uma norma de que o jogador emprestado pode jogar. Não, parece que agora não pode. Como não pode? Não é que não pode. Depende do acordo. Do clube. Depende do acordo. Então respeita-se o contrato. Isso, Então, por exemplo, se constar no contrato do Corinthians e da Ponte que o Luca não pode jogar, ele não vai jogar. Se no primeiro turno ele jogou. Se ele jogou no primeiro turno. Mas pode ter jogado com uma liberalidade do Corinthians. Não, tudo bem, pode jogar. Agora, o que eu sei, a informação que eu tenho do Corinthians, é que o Corinthians vai analisar esses dois contratos para saber se esses dois jogadores podem ou não jogar. Para o Corinthians, o interessante seria que eles não jogassem. Mas o Corinthians não tem que analisar esse contrato agora. O Corinthians já deveria saber. Mas às vezes está lá escrito no contrato. Às vezes está lá o quê? Ou muitas vezes. Um contrato não tem às vezes está lá. Não. Contrato é contrato. Precisa analisar o contrato, Benjamin. Se puder, se eles estiverem liberados, não houver nenhum empecilho, o Corinthians não tem o que fazer. Se o Lucas jogou o primeiro turno, ele vai jogar o segundo turno. É lógico, não tem nenhum empecilho, então. Não tem o porquê ele não jogar o segundo turno. Mas se foi por uma liberalidade do Corinthians. Pô, e aí vai falar, cara, você libera no primeiro turno, agora você não libera. Não, a necessidade é outra. Exatamente. A necessidade é outra. Tinha 150 pontos de vantagem. E o Corinthians não deveria ser tão cortês assim com a Ponte Preta, Pascoal, por causa daquele lance lá do Potker. Porque o Corinthians ele tinha um acordo já estabelecido. Não tem que ser não. Eu acho que não. Foi campeão paulista 77. O Corinthians ele teve um acordo ali praticamente melado por causa de uma colocação de um jogador num torneio que o Corinthians ele contava com ele. Foi a Copa do Brasil. A Ponte Preta, ela sabia que tinha negociado o jogador com o Corinthians, Pascoal, e ela deveria ter respeitado esse tipo de acordo. Já que a Ponte Preta não respeitou esse tipo de acordo na situação do Potker, o Corinthians deveria fazer jus também a esse segundo turno não liberar os jogadores. Se tiver em contrato, se tiver um acordo, não é medo, Flavinho. Não é medo, Flavinho. No primeiro turno, o Corinthians ele poderia ter contado com a presença do Potker, inclusive na disputa da Copa do Brasil. Não contou com o jogador pela falar para eu falar agora. Agora eu queria falar o seguinte, o Corinthians deve muita coisa à Ponte Preta. Deve o quê? Em 77, maior título da história, por exemplo. Maior título da história. O Corinthians foi ao Campeonato Paulista de 77. Mas a Ponte Preta deu o título pro Corinthians? Eu tô falando. Mas a Ponte Preta deu o título? Eu não te interrompi. Não, porque dá a impressão que a Ponte Preta falou Corinthians, você não gosta de ser interrompido. Eu fiquei quieto, agora me mas então não deve nada pra Ponte Preta. Deixa eu falar, depois você fala. Em 77 ganhou o maior título da história. Quando a Ponte Preta era muito mais time do que o Corinthians. Os próprios jogadores do Corinthians também dizem isso. Todo mundo sim. 2 anos depois, o Corinthians volta a ser campeão. Em cima de quem? Ponte Preta. Da Ponte Preta. Em 2012... Com Sócrates e Palhinha. São os grandes títulos do Sócrates. 2012, você vai lembrar de uma coisa muito importante. O goleiro do Corinthians, como é que chamava? Não. Em 2012. 2012, a Ponte Preta fez o favor de ganhar do Corinthians numa fase de mata-mata. E o goleiro era o Júlio César. Aí o que aconteceu? Entrou o Cássio. E o que aconteceu? O resto da história todo mundo sabe. Ganhou uma Libertadores, ganhou Libertadores invictos e ganhou. Por quê? Porque naquele jogo contra o Vasco, cujo uniforme parece com quem? Ponte Preta. O tal do Diego Souza, na cara do Cássio, perdeu. E o Cássio estaria jogando se o Corinthians tivesse vencido a Ponte? Não. Sairia o Júlio César no gol. Que iria acontecer o quê? O Diego ia fazer o gol. E aí, no ano de 2000, o Corinthians ganhou aquele torneio de verão aqui no Maracanã. Em cima de quem? Vasco da Gama. Mais uma vez, vamos lá, mais uma vez. Torneio de verão, vírgula. O senhor que é um cara bem informado, eu acho que tem acesso à internet, você fala, Sormani, entra aí, FIFA.com e veja quem foi o primeiro campeão do mundo reconhecido pela FIFA. Mas era verão. Os senhores deveriam lavar a boca para falar do primeiro campeonato mundial reconhecido analisando os campeonatos que são considerados intercontinentais. Tanto de Flamengo. Eu acho que eles são mundiais. Segundo, o Corinthians não deve absolutamente nada para a Ponte Preta. Absolutamente nada. O Campeonato Paulista de 77, quando houve a quebra do jejum, foi um dos maiores títulos da história do Corinthians, sim. Tem gente que menospreza o Campeonato Paulista. Eu não menosprezo. Naquela época, inclusive, o Campeonato Paulista era mais importante do que o próprio Campeonato Brasileiro. Teve um peso, sim, enorme. Teve um peso, sim, enorme. Tá certo? Então, eu valorizo aquele título.
E o Corinthians, apesar de eu não ter sido, apesar de eu não ter nascido naquela época, o senhor fala que o Campeonato Paulista atrapalha o calendário. O senhor fala que o Campeonato Paulista hoje atrapalha o calendário. Facincane, você precisa de uma barraca de peixe, cara. Não, o senhor mudou trabalhar a barraca de peixe. Não, senhor. O negócio é o seguinte, o Corinthians não deve absolutamente nada pra Ponte Preta. Absolutamente Absolutamente nada pra Ponte Preta.